Muito boa tarde, pessoal. Queria convidá-los para essa palestra agora de precificação de honorários. É a única palestra que vocês vão ouvir aqui nesse congresso que não é de tema técnico. Nós vamos falar aqui de gestão e vai fazer muito sentido. Então, se vocês quiserem, chegar, posso garantir que vai ser um tempo aí muito bacana, aonde nós vamos falar de um tema que não dá para errar no nosso escritório, que é formação de preços. E eu não sei como que funciona a sua negociação ali no escritório, mas é muito chato quando a gente passa um bom tempo ali numa reunião, negociando com o cliente, falando de honorários, e depois você descobre que você pagou muito barato, que você cobrou muito barato, e que você vai pagar para trabalhar. E a minha ideia é trazer aqui para vocês um pouco do que eu tenho estudado nos últimos 13 anos sobre esse tema. Então, eu trato esse tema com especialidade, eu tenho alguns livros também na Juruá que falam de precificação e que falam de gestão financeira. Então, eu trouxe um conteúdo aqui bastante prático, bastante acessível para dividir com vocês e eu tenho certeza que vai fazer bastante sentido, ok? Bom, essa apresentação aqui, depois você pode baixar no final. Então, se você quiser ficar aqui até o final, depois tem um QR Code e você consegue acompanhar também, ok? Gente, eu queria começar com essa frase para gerar uma reflexão para você sobre prospere com propósito e leveza, porque ao longo desses 13 anos, eu tive a oportunidade de pisar todos os estados do Brasil e fui para mais de 300 cidades e eu comecei a escutar muito nos escritórios de sócios com os seus 50, 60, 70 anos falarem assim para mim: Bia, você está vendo toda essa estrutura? Você está vendo toda essa prosperidade? Me custou muito. Custou minha saúde, custou minha família, custou as minhas emoções e agora não faz mais sentido, Bia, para mim. E eu achei forte isso, eu não sei se você ao ouvir isso é algo que te gera uma reflexão, mas para mim tem gerado muitos aprendizados, que prosperar não pode nos custar tudo. E eu, como uma pessoa que trabalho com finanças, e é um tema que está ligado diretamente à formação do preço, eu penso que o caminho é também você parar para estruturar a gestão dentro do teu escritório. O sucesso do teu escritório não se dá mais apenas pela capacitação técnica. Temos que ser os melhores dentro da nossa área de atuação? Sim. Temos que ter entrega, ter qualidade com o cliente? Sim. Mas a que custo? E a gestão é um caminho para ajudar a trazer essa leveza, ok? Esses são os meus 4 livros, A gente está aqui vizinho da Juruá também no nosso stand. Depois, quem tiver interesse, eu vou estar ali também. Tenho a alegria de tê-los entre os mais vendidos da editora Juruá, E é uma alegria muito grande. Foi através desses livros, E das OABs, da ESA, que eu tive a oportunidade aí de pisar todas as capitais e conhecer as particularidades de cada região. E eu sei que tem colegas aí de vários estados do Brasil também, ok? Bom, começando então o nosso raciocínio, eu gosto também, de trazer essa frase, porque eu falo que não despreze os pequenos começos, porque quem é grande um dia já foi pequeno. E eu não sei a fase que você está no teu escritório, mas a verdade é essa, O nosso negócio passa por fases e estações em relação à gestão também, tá? E aí eu quero fazer várias perguntas nessa tarde para te ajudar a fazer essa validação de como que está a gestão dentro do teu escritório e principalmente trazer alguns insights de precificação também, tá? E a minha pergunta é: enquanto você está fazendo o seu negócio funcionar, quem está fazendo ele crescer? Porque esse é o desafio do sócio. A gente tem que fazer o nosso negócio funcionar. Temos que cuidar do prazo do cliente, principalmente um ano bastante intenso, que os escritórios aí do eleitoral estão passando. Você tem que fazer o teu negócio funcionar, você tem que ter entrega para o cliente, você tem que responder no prazo do cliente, mas você também tem que fazer o seu negócio crescer ao mesmo tempo. E crescer o nosso escritório é fazer boas negociações de honorários também. Mas o foco não pode estar só no faturamento, só na receita que o cliente vai pagar para nós. Precisa estar no lucro. E a minha pergunta para você é: quanto sobra de lucro nos contratos que você tem dentro do teu escritório? Quanto sobra de lucro em um processo? É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. 3 perguntas para a gente fazer todos os dias. E por que eu quero começar com uma questão um pouco mais teórica? Porque a precificação, bons honorários, depende, sim, de fazermos uma boa negociação, da gente usar uma metodologia, um cálculo, sim. Mas também depende muito de como você se posiciona, porque preço também é posicionamento. E às vezes o cliente parece que vem mais
vem com mais informações para a reunião e para a negociação do que o próprio advogado. Não sei se já aconteceu com você. O cliente chega lá e fala, doutor, fulano está cobrando tanto para fazer. Você vai cobrar quanto? Doutor, na tabela da OAB é tanto. E parece que o cliente que vem liderar a negociação, quando, na verdade, quem precisa liderar a negociação é o escritório. E aí eu quero trazer essas premissas antes da gente falar da parte mais matemática, tá? E não desanimem, vai fazer bastante sentido. Primeira pergunta, você se contrataria? Você contrataria o seu escritório? Você contrataria um profissional como você? Porque só você sabe o seu nível de entrega. Só você sabe se você realmente está interessado na entrega para o cliente ou vamos fazer esse trabalho aqui, vamos receber os honorários e assunto encerrado. Aqui só tem duas respostas. Ou a tua resposta é sim, não, eu me contrataria. Se eu precisasse aqui de um advogado para fazer esse trabalho, para cuidar da minha campanha, eu escolheria o meu escritório. Você tem total potencial para alcançar voos ainda mais altos. Agora, se a sua resposta é não, não sei se eu me contrataria, quais são os ajustes e os alinhamentos que você precisa fazer? Porque nós precisamos ser os primeiros a se contratar, a contratar o nosso escritório. Quais são os seus diferenciais? Por que um cliente contrata você e não outro advogado, outro escritório? O que faz o cliente permanecer com você? Porque ele contrata você. E aí aqui eu queria que você pensasse comigo numa coisa que eu acho interessante. Quando a gente fala de diferenciais, eu queria que você pensasse aí. Se eu perguntasse para você, qual é o diferencial do teu escritório? Em uma palavra, o que você poderia dizer que é um diferencial do seu escritório? Quero que você pense aí. Talvez você poderia falar assim, Bia, o meu diferencial é que eu tenho qualidade com o cliente. Bia, o meu diferencial é que eu tenho entrega. Bia, o meu diferencial é que eu não perco prazo. O meu diferencial é que eu atendo o cliente, que eu dou retorno para o cliente. Pois é, mas eu te pergunto, quando foi que o mínimo que o nosso cliente espera se tornou um diferencial? Porque às vezes a gente está considerando como diferencial o mínimo que o nosso cliente já espera. E às vezes o mercado está assim. O fato de você ser alguém que dá retorno para o cliente, que tem qualidade com o cliente, é um diferencial. Mas já não é o mínimo que o nosso cliente espera? Então, quando você está na negociação ali com o cliente, quando você está no atendimento com o cliente, o que faz o cliente fechar com você? Fechar com o seu escritório. E terceiro, como está a minha gestão de tempo dedicada ao escritório? Né? Muitos colegas estão aqui hoje, né? Nesses últimos dias no evento. Como é que estão as coisas lá no teu escritório? Quem está cuidando do prazo? Quem está cuidando da demanda? Você consegue estar genuinamente aqui ou você está preocupado com o que está acontecendo lá? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a verdade, gente, é que o cliente não contrata o nosso escritório, não contrata o nosso serviço. O cliente contrata você, o cliente me contrata. Mas trabalhar essa despessoalização é um desafio que a gente tem e tudo isso vai interferir no nosso preço. Não sei se isso já aconteceu com você. Eu estou muito corrido, eu estou com muita demanda, então tenho que começar a cobrar mais caro, porque o meu tempo está escasso. Pois é, mas aí toda vez que um cliente não fecha o contrato, o que a gente acha que o problema foi? Foi o preço. Cobrei caro demais. Errei na precificação. Será mesmo que o problema é o preço? E o Warren Buffett tem uma frase interessante, né? Por algum motivo as pessoas se baseiam nos preços e não nos valores. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. E aí, como é que a gente pode agregar valor aos nossos honorários? Né? Uma pergunta para a gente fazer. Como eu falei, por que o cliente escolhe o meu escritório? Qual é a experiência de fazer uma reunião com alguém como eu? Você já sentou na cadeira do cliente? Como é fazer uma reunião com alguém como você? Como é fazer uma reunião com um advogado como você? Você já pensou sobre isso? Bia, o que tudo isso aí tem a ver com precificação? Tem tudo a ver. Por quê? Porque pessoas se conectam a pessoas. O preço é consequência. Como que nós podemos agregar valor aos nossos honorários, né? E quando a gente está com o cliente, a gente tem dois momentos de negociação. O cliente, quando está com você,
Primeiro, ele vai decidir se vai contratar o seu escritório. Primeiro, ele está decidindo se ele vai escolher você como advogado. Depois, ele vai decidir preço. E na nossa área, tem muito essa questão de assumir o risco junto com o cliente. Vamos lá, estamos juntos, vamos fazer dar certo, para depois a gente crescer junto. Se ganhar, ganhamos. Se perder, perdemos. Pois é, mas quanto custa tudo isso? Hoje, quais são as suas estratégias quando você está negociando com o cliente, quando você está ali prospectando um cliente que você gostaria de atender? O cliente, primeiro, decide contratar o nosso serviço. Depois, o cliente decide preço. Pensa aqui comigo. Você, quando você gosta de um profissional, você já não decidiu contratar essa pessoa antes de saber quanto é que vai custar? Antes de saber quanto é que ela vai cobrar? A única coisa que a gente fala é, tomara que caiba no bolso. Mas você já decidiu antes também. O nosso cliente também. Por que a gente acha que o principal fator de decisão do nosso cliente é preço? Cliente que vem por preço, vai embora por causa de preço. Por isso, a gente pensar em quais são os nossos diferenciais para que o cliente permaneça conosco, para que o cliente nos contrate. Um mercado hoje tão competitivo, tão concorrido, com clientes tão exigentes. O que vai fazer você se destacar na tua cidade? O que vai fazer você se destacar na sua região? E você tem que prestar atenção nesse momento aqui, ó. Quando o cliente já decidiu te contratar, antes de saber quanto é que você vai cobrar. Quais são hoje as estratégias que você usa? Como você lida com isso no teu escritório? Se o cliente entender o valor da sua entrega, ele vai entender o valor do seu preço. Porque a precificação, ela não inicia a nossa negociação. A precificação, ela é uma segunda etapa na hora que eu estou com o meu cliente. Por isso que você, com todas as tarefas que você tem no teu escritório, você precisa parar também para olhar para a gestão. Finanças, ou vai trazer leveza, ou vai trazer peso. Sabe aquela parte que você está conversando com o cliente, chega a hora de falar de honorários? Às vezes você já cria aquela objeção. Tem que falar de preço. O cliente vai achar caro, vai querer negociar, vai querer desconto. Nós precisamos ser os primeiros a vencer essas objeções. Agora a pergunta é, como que você forma o teu preço? Por que você cobra também o que você cobra? Ou é no achismo? Esse aqui pode pagar mais, eu vou cobrar mais. Não, esse aqui já está no começo ainda, deixa eu fazer um preço menor. Mas, afinal, quanto é que vai sobrar de lucro e resultado para o teu escritório? Pergunto para vocês que estão aqui, para os colegas que estão nos assistindo, qual é o lucro que sobra hoje no final do mês no teu escritório? Depois que você pega a tua receita, tira os teus custos e as tuas despesas, quanto sobra de resultado? E hoje, gente, é interessante porque nós atendemos escritórios em todos os estados do Brasil, a gente faz terceirização de financeiros de escritórios. E a gente está ali lidando com os números diariamente. Às vezes eu vejo escritórios que faturam 1 milhão, 2 milhões por mês e deixa menos de 10% de lucratividade. E às vezes eu vejo escritórios menores, com faturamentos menores, com lucro proporcional ao faturamento muito maior. Por quê? O nosso foco não pode estar só na receita. Não pode estar só no faturamento, precisa estar no resultado também. Então, como eu falei, negociação de honorários começa pelo preço? Não, negociação de honorários começa com empatia e relacionamento. Principalmente na nossa área. Empatia e relacionamento. E como eu falei, o cliente não contrata o seu serviço, não contrata o seu escritório, o cliente contrata você. Porque pessoas se conectam a pessoas. Segunda coisa, qual é a jornada do cliente até o momento do preço? Por que diferenciais são importantes? Diferencial agrega valor e faz o preço soar de uma forma mais tangível para o cliente. Agora, a minha pergunta é, quando você chega num valor dos honorários ali, ou do que você negociou com o cliente, tem ali o valor que você vai cobrar, tem o percentual da indicação que vai para um, a parceria que vai para o outro, os impostos, o custo do escritório. Você coloca hoje isso na ponta do lápis? Porque nem todo cliente vai fazer sentido no teu escritório. Qual é o perfil de cliente que faz sentido no seu escritório? Você precisa analisar isso, você precisa estudar isso também. Por quê?
não podemos correr o risco de crescer em faturamento e não crescer em lucratividade. Por isso, você saber, eu estou cobrando R$10.000 aqui para fazer um trabalho. Qual é o lucro que sobra desses R$10.000? Por isso, você olhar para essa gestão, você fazer esse cálculo, é algo que vai fazer diferença também. E antes de saber qual é o preço, nós precisamos saber qual é o custo. Todo cliente, todo contrato, todo processo dentro do escritório gera custos e despesas. E nós precisamos olhar isso dentro dos nossos escritórios. Porque, às vezes, gente, você poderia ter um lucro melhor, você poderia ter um resultado melhor, ou não só isso. Bia, eu já tenho tudo isso. Aí a minha pergunta é, o quão pesado ou o quão leve é a sua operação? Por quê? Precisamos ter leveza também no dia a dia dos nossos negócios, né? Um cliente pode vir por causa de um nome ou de uma marca, mas ele só permanece por causa da entrega e da qualidade. Não é verdade, gente? Um cliente até pode vir por causa do marketing que você fez, ou do post que você fez, do vídeo que você fez, ou de uma reunião que você participou. Aí o cliente te conheceu, mas ele só permanece por causa da entrega e da qualidade. E o maior tesouro do escritório é o cliente ativo. Quantas vezes eu vejo o escritório se preocupando mais com o cliente que ainda não tem do que com o cliente que já tem? E o maior tesouro é o nosso cliente ativo. Pensa comigo, se você hoje pegasse a lista de clientes que já passaram pelo teu escritório, se cada um desses clientes indicasse mais um para você, você não precisaria fazer marketing, trabalhar captação, porque os teus clientes te promoveriam. Eu sempre falo que os nossos clientes nos vendem melhor do que nós mesmos. Se eles gostam do nosso trabalho, se eles gostam da nossa entrega. Então, o maior tesouro é o cliente que já está dentro de casa. Como você tem trabalhado o teu cliente ativo. E, principalmente, uma coisa que até não coloquei no slide, mas eu queria deixar, você tem 3 tipos de cliente dentro do teu escritório. Você tem o cliente promotor, você tem o cliente detrator e você tem o cliente neutro. O que é o cliente promotor? É aquele que te promove. É aquele que vende o teu trabalho, é aquele que te indica. E quantos negócios, e talvez o teu negócio cresceu com a indicação dos seus clientes. O meu negócio cresceu assim. Mas, às vezes, você tem um outro grupo, o cliente detrator. É aquele que saiu insatisfeito ou que saiu reclamando. E o outro grupo são os clientes neutros. O que é o neutro? Ele não reclama, mas também não elogia. Ele não te indica, mas se alguém pedir, ele também não vai dizer que não. Se você for colocar na ponta do lápis, quantos % da tua carteira hoje, pega de 10 clientes que você tem, quantos que te indicam? Quantos são detratores ou saírem insatisfeitos? Mas, principalmente, quantos são neutros? Porque, às vezes, a maior parte dos clientes são neutros. E aí, esse cliente precisa ser trabalhado para ele virar um promotor. Por quê, gente? Se cada cliente que você tem indicar mais um, o seu negócio dobra de tamanho. Se metade dos clientes indicar mais um, você cresce 50%. E tudo isso está ligado às finanças e à precificação do nosso negócio. E uma coisa importante, né? Se você não se incluir na sua agenda, você só vai viver a agenda dos outros. Eu não sei se você já tinha visto essa frase, mas hoje, gente, o maior desafio para os sócios, e eu tenho visto isso na prática nos últimos anos, é você cuidar da entrega para o cliente, é você gerir os prazos, é você gerir a equipe e é você se colocar na sua agenda. Porque quando a gente fala de gestão, exige que você pare também para olhar para a gestão do teu negócio, para olhar para a gestão do teu escritório. Agora, como que você vai fazer isso se a última coisa que você tem tempo para fazer é se incluir na sua agenda? E aí a gente corre o risco de passar vivendo o quê? A agenda dos outros. Então, nós precisamos ter um momento no nosso escritório que a gente para se incluir na própria agenda. E isso exige você, às vezes, uma vez por semana, parar 1 hora para você olhar para as finanças, parar 1 hora para você falar, preciso rever a minha precificação. É você sair de um congresso onde você tem vários temas técnicos e falar assim, ok, podemos melhorar ainda mais a nossa técnica, mas
como é que está o financeiro do meu negócio? Como é que eu estou conduzindo a precificação do meu negócio? O foco precisa estar no lucro e não no faturamento, como eu tenho falado. Então, se hoje você está aqui e você fala assim, não sei o lucro do meu escritório no mês de maio, que acabou de fechar. Mas talvez você saiba do mês de maio. Ótimo. E do mês de junho, que ainda não fechou? Porque finanças, quando você trabalha com projeção, você tem uma garantia muito melhor de ter resultado e de ter êxito. Quando você trabalha com o futuro, não dá para esperar chegar no final do mês para você saber se você vai ter lucro ou prejuízo. E, principalmente, cada contrato que você tem dentro do escritório. Bia, mas como que dá para saber o lucro que eu vou ter em cada contrato? Dá para saber? Porque, se eu perguntasse aqui para você também, e pense aí comigo, o que você vende para o teu cliente? Em uma palavra, pense, o que você vende para o seu cliente? Em uma palavra. Você poderia dizer, Bia, eu vendo conhecimento, eu vendo uma entrega, eu vendo uma especialidade, eu vendo serviço jurídico. Ótimo, a gente faz tudo isso através do quê? Do nosso tempo, das nossas horas de trabalho. Você vende o seu tempo para o cliente. E aí a minha pergunta é, quanto custa o seu tempo? Quanto custa uma hora do seu trabalho? Por mais que você não cobre por hora. Então, se você tem um contrato que te remunera X por mês, e você começa a medir a quantidade de horas que você gasta nesse contrato, você vai chegar num número. Será que essa remuneração que eu estou cobrando aqui está pagando o tempo e as horas que eu estou alocando aqui? O tempo do sócio é o mais caro dentro do escritório. Porque o sócio tem que gastar tempo na parte técnica, mas tem que gastar tempo na parte estratégica. Tem que gastar tempo na parte da gestão. Então, a minha pergunta para você aqui é isso. Quanto custa uma hora do seu tempo? E aonde você deve gastar essa sua hora? Aí, às vezes, você fala assim, não, eu não vou contratar porque é caro. Eu não vou contratar mais um advogado. Eu não vou contratar mais um estagiário. Mas essa pessoa tem uma hora mais barata que a sua. E pode o quê? Fazer uma atividade que já não faz mais sentido você fazer no teu escritório. Gente, todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. E aonde você gasta o seu tempo vai determinar o sucesso do seu escritório também. E como eu falei, o maior tesouro é o cliente ativo, porque são eles que nos promovem, nos validam, nos criticam, nos indicam. Por que o cliente ativo ele é tão importante? Além do fato dele contribuir para a nossa receita, é com ele que a gente melhora o nosso trabalho, os nossos fluxos, os nossos procedimentos. Talvez isso já aconteceu com você. Você errou num contrato, você cobrou muito barato para a demanda de trabalho que ia ter, ou você teve uma série de complicações, mas no próximo você acerta. Você não erra de novo. Por quê? Porque toda vez que um cliente nos critica, é uma oportunidade que nós temos de acertar. É uma oportunidade que a gente tem de fazer melhor num próximo cliente. Então, nada é perdido. Quando eu converso com escritórios que falam, Bia, errei aqui nessa precificação, cobrei muito barato, eu falo, calma, na próxima você acerta. Por quê? Porque o nosso cliente ativo é ele que sempre valida o nosso trabalho. E toda vez que a gente tem uma crítica, a gente tem a oportunidade de melhorar e acertar na próxima, né? Eu queria deixar para vocês os nossos contatos também. Se você quiser depois baixar essa apresentação, eu queria deixar aqui para você o meu Instagram também, @BiaMachinique, se você quiser me acompanhar. Eu falo com especialidade em relação a esse tema. Queria agradecer, né, a direção do curso por ter aberto um espacinho para um tema de gestão, quando vocês estão aí, né, nos últimos dias só envolvidos em temas técnicos. Mas eu não podia deixar de dividir com vocês esse tema, gente, que se nós não acertarmos no nosso escritório, talvez, se você hoje pode estar errando na sua precificação, isso pode estar comprometendo todo o teu negócio. Então, pense sobre isso, né? 2 frases que eu queria repetir para finalizar. O cliente não contrata o seu escritório, não contrata o seu serviço, o cliente contrata você. E se o cliente entender o valor da sua entrega, ele vai entender o valor do seu preço. Então, pense sobre isso.
E as duas perguntas também que eu queria deixar são essas, né? Qual é o lucro do teu escritório? Qual é a lucratividade que você está tendo nos seus contratos atuais? E quando você faz essa revisão, pode ser que nem todo o contrato e nem todo o processo faça sentido dentro da sua estrutura. Se hoje você encontrar erros, não tem problema. No próximo, você acerta, né? Queria agradecer vocês que estão aqui, vocês que estão acompanhando online também. Espero que tenha feito sentido um pouquinho do que nós falamos aqui, né? Nesse curto espaço de tempo para falar de precificação. Deixo aqui para vocês os meus contatos, né, no QR Code. E quem tiver interesse, né, em ler um pouquinho mais sobre isso, em acessar os livros, estamos, né, aqui do ladinho ali, junto com a editora Juruá. E eu tenho certeza que vai ser uma boa leitura para você levar aí para dentro do teu escritório também. Gente, obrigada por estarem aqui, ao invés de estar lá na plenária, né, que eu sei que está tendo outras palestras lá. E quem quiser conversar, eu fico à disposição. Gente, obrigada, tá? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada.